Olá, sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor te acompanhe por todos os momentos de sua vida. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta, e eu me incluo nela. Será que a arrogância espiritual não está aparecendo justamente naquelas áreas em que você acha que nunca cairia? Por quê? Olha só, tem gente que não se desvia por falta de fé, se desvia por excesso de certeza, por se achar blindado só porque conhece a Bíblia, fala bonito e tem uma rotina espiritual ativa. E aqui vai a parte polêmica, mas necessária. Nem toda vida com Deus que parece forte por fora está saudável por dentro. Às vezes, a oração vira palco, a linguagem vira medalha, e a alma vai ficando pesada, irritada, comparadora, e ainda assim a pessoa acha que está tudo bem, porque está fazendo as coisas certas. Só que Deus não se impressiona com performance. Ele trabalha com quebrantamento, com cura real, com livramento de orgulho, e com alívio que ninguém consegue fabricar. Agora, presta atenção nisso, porque é contraintuitivo. Quanto mais você tenta parecer espiritual, mais você se distancia da simplicidade que gera paz duradoura. E a recompensa rápida aqui é que dá para perceber esses sinais hoje, sem culpa e sem teatro, e voltar ao caminho certo com um ajuste pequeno, mas poderoso. Você vai entender por que certas críticas que você fazia em nome do zelo estavam drenando sua energia positiva, e como a esperança pode voltar a fluir quando o coração reaprende a ouvir, a servir e a depender de Deus. Fica comigo até o fim, porque eu vou te mostrar os sinais que quase ninguém te fala, aqueles que aparecem no pensamento, no tom de voz, na impaciência, na necessidade de estar certo. Principalmente, o antídoto bíblico que traz cura para a alma sem te colocar em vergonha. E a pergunta que fica é: e se você estiver caindo nessa armadilha, sem nem perceber? Meu irmão, minha irmã, eu digo isso com todo cuidado, porque eu mesmo preciso vigiar. Às vezes a gente começa buscando Deus com simplicidade, mas, sem perceber, a fé vai ficando arrumada demais para os olhos dos outros. A gente ainda ora, ainda fala do Senhor, mas a alma já não está tão leve. Parece que existe uma necessidade silenciosa de parecer firme o tempo todo. E, quando isso acontece, a inspiração que deveria nos conduzir à presença vira comparação, e o coração perde a doçura. Um sinal bem honesto é observar o que mexe com a gente por dentro. Eu fico mais feliz por ter sido ouvido por Deus, ou por ter sido notado pelas pessoas. Por exemplo, se ninguém comentar, se ninguém elogiar, eu continuo com a mesma constância. Uma prática simples, feita com humildade, separar 10 minutos por dia para uma oração curta e verdadeira, só entre você e Deus, sem postar, sem contar, sem insinuar. Nessa quietude, Ele vai trazendo cura, livramento de vaidade, e um alívio que não depende de validação. E o mais bonito é que Deus não nos chama para uma fé impressionante, mas para uma fé sincera, que aprende a descansar. Quando a gente admite fraquezas, a paz duradoura vem como presente, e a energia positiva volta a fluir sem esforço, porque não há mais peso de performance. Só que eu preciso te alertar com carinho. Quando a fé vira palco, o coração tende a endurecer em outra área também, e o próximo passo, muitas vezes, é a pessoa achar que está sempre certa e não precisar mais ser corrigida. Meu irmão, minha irmã, existe um perigo sutil que visita até quem ama a palavra. A gente começa a confundir convicção com teimosia. A pessoa fala de Deus, cita versículos, mas o coração já não se deixa tocar. Em vez de usar a Bíblia como espelho, usa como martelo, e aí a alma troca arrependimento por autodefesa. E quando isso acontece, a fé perde maciez, porque a verdade deixa de curar e passa só a vencer discussão. Se você quiser um teste bem simples e honesto, observe suas reações. Quando alguém te corrige, você agradece, reflete e ora, ou já prepara a resposta para provar que está certo. Uma prática humilde que funciona. Antes de responder, faça uma oração de 15 segundos, algo como: Deus, se há algo em mim que precisa de cura, mostra com amor e firmeza. Depois, anote o ponto principal da correção num caderno e pergunte: o que disso eu posso aplicar hoje? Esse pequeno hábito pode virar livramento de orgulho e trazer alívio imediato à consciência. E também ajuda a buscar ferramentas que amaciam o coração, ler provérbios aos poucos, um capítulo por dia, e pedir ao Senhor que destaque uma atitude para ajustar, ou meditar em salmos como quem aprende a respirar de novo. Quando a gente aceita ser moldado, a paz duradoura não vem de estar certo, vem de estar alinhado com Deus. Só que, atenção, quando a correção não entra, a comparação costuma entrar, e aí o zelo vira julgamento disfarçado,
como se medir os outros fosse sinal de santidade. Meu irmão, minha irmã, aqui é onde muita gente se engana com boa intenção. A pessoa acha que está zelando, mas, no fundo, está comparando. Sem perceber, começa a medir quem faz mais, quem sabe mais, quem ora melhor, como se Deus distribuísse troféus no fim do culto. E quando essa régua aparece, a alma vai ficando inquieta, porque a inspiração dá lugar a um espírito de avaliação constante. O coração até fala de santidade, mas por dentro vai perdendo a simplicidade. Uma forma prática de identificar isso é notar o tipo de pensamento que você alimenta. Você olha para alguém e ora por ela, ou você já conclui, rótula e sentencia. Se quiser um exercício direto, faça assim. Toda vez que vier uma crítica na mente, transforme em intercessão imediata. Em vez de fulano é fraco, diga, Deus, traz cura e paz duradoura ao coração dele, dá livramento e renova a fé. Isso muda o ambiente por dentro, e a energia positiva que antes virava julgamento começa a virar compaixão. E tem mais, Deus não te chamou para ser fiscal da vida alheia, mas para ser instrumento de alívio, esperança e amor prático. Quer uma aplicação simples e real? Escolha uma atitude semanal de bondade silenciosa, mandar uma mensagem encorajadora para alguém que está sumido, ajudar uma família com uma compra, ouvir sem pressa quem está cansado. Quando você troca a crítica por serviço, a presença de Deus deixa de ser argumento e vira transformação. Só que essa virada revela outra coisa. Quando o coração perde a compaixão, a fé pode ficar correta por fora, mas dura por dentro, e é aí que precisamos vigiar com ainda mais temor. Meu irmão, minha irmã, aqui eu peço que você ouça com mansidão, porque isso é delicado. Dá para estar certo por fora e, ainda assim, estar frio por dentro. A pessoa mantém um discurso impecável sobre Deus, mas perdeu a ternura, perdeu a paciência, perdeu a sensibilidade. E quando a compaixão diminui, a alma começa a endurecer sem alarde, como uma porta que vai fechando devagar. O problema é que a falta de misericórdia costuma ser um sinal de que a cura precisa acontecer primeiro dentro de nós. Um retrato bem real disso é o jeito como tratamos quem está em processo. Quando alguém cai, a gente acolhe e orienta, ou a gente ironiza e descarta. Quando alguém está fraco, a gente encoraja, ou a gente faz cara de isso é falta de vergonha. Uma prática simples para recuperar o coração, antes de corrigir alguém, faça 2 perguntas em oração. Deus, eu estou falando por amor ou por irritação? E se fosse comigo, como eu gostaria de ser tratado? Só isso já traz alívio e ajusta o tom, porque a fé madura sempre vem acompanhada de mansidão. E se você quiser dar um passo ainda mais concreto, exercite compaixão intencional. Escolha uma pessoa difícil e decida fazer um ato de bondade discreto por semana, uma oração específica, uma mensagem breve, um gesto de ajuda. Pode parecer pequeno, mas isso quebra gelo espiritual e devolve energia positiva ao ambiente do coração. E tem um detalhe importante: o Senhor não forma soldados de ego, Ele forma servos que dependem dele diariamente. Só que, para depender, a gente precisa de um antídoto bem claro, e ele não começa no palco, começa na humildade, no serviço e na dependência diária de Deus. Meu irmão, minha irmã, a cura da arrogância espiritual não acontece só porque a gente aprende mais termos bíblicos ou acumula mais informação. Ela acontece quando o coração se rende, quando a gente volta ao início e diz: Deus, sem o Senhor eu me perco até nas minhas certezas. Humildade, aqui, não é se diminuir por insegurança, é se colocar no lugar certo diante do Senhor, com a alma ensinável. E, nessa posição, o livramento vem como quem limpa a lente. A gente passa a ver as pessoas com mais graça e menos régua. Se você quer algo bem prático, comece por 3 movimentos simples. Primeiro, oração diária curta e sincera, do tipo: Pai, corrige meu espírito e guarda minha boca, porque isso traz alívio e paz duradoura no dia a dia. Segundo, serviço oculto, ajudar alguém sem contar para ninguém, como ofertar uma cesta básica, levar um alimento a um vizinho, ou apoiar um ministério local sem esperar reconhecimento. Isso treina o coração na direção certa. Terceiro, honra intencional, elogiar com verdade, celebrar a vitória do outro, e aprender a dizer eu estava errado, porque isso fortalece a fé e devolve leveza. E, para manter isso vivo, escolha hábitos que sustentem sua esperança, ler o Evangelho de João devagar, como quem conversa com Jesus, meditar em Filipenses 2, lembrando do coração servo de Cristo, e fazer, uma vez por semana, um exame humilde antes de dormir. Deus, onde eu fui duro hoje?
Onde eu me exaltei? Onde eu poderia ter amado melhor? Quando esse ajuste acontece, a inspiração volta a ser pura, a energia positiva volta a fluir sem esforço, e você se torna canal, não obstáculo. E agora, com esse terreno preparado, a pergunta que fica no ar é: como abrir essa mensagem de um jeito que chame a atenção, confronte com amor, e ainda assim abrace quem está ouvindo? Quando a gente chega até aqui, meu irmão, minha irmã, a decisão não é concordar com o vídeo, é escolher o que você vai fazer com esse conhecimento. Então eu te pergunto com carinho e firmeza: onde, exatamente, você percebeu que sua fé começou a pesar? Em que momento a sua busca por Deus deixou de trazer alívio e passou a virar cobrança, comparação, impaciência ou necessidade de estar certo? A cura começa quando a gente para de se justificar e volta a se examinar diante do Senhor. Agora, seja bem prático. Qual atitude você vai aplicar ainda hoje? Você vai separar um tempo de oração simples, sem palco, só para pedir a Deus um coração ensinável e paz duradoura? Vai transformar críticas em intercessão, trocar julgamento por serviço e escolher honrar alguém sem competir? Vai pedir livramento de dureza e recuperar a mansidão, mesmo que o orgulho queira gritar que você está certo? A sua alma não precisa viver nessa tensão. Deus quer te conduzir a uma esperança mais leve e verdadeira. E deixa eu te provocar de um jeito que ajuda. Se alguém que convive com você assistisse esse vídeo escondido, ela diria que você está mais parecido com Jesus ou mais parecido com um fiscal da fé alheia. O ambiente ao seu redor fica mais cheio de energia positiva, consolo e reconciliação, ou mais cheio de medo, distância e silêncio. Não responda para mim, responda para Deus, porque Ele não expõe para humilhar, Ele revela para curar e devolver direção. Se essa mensagem falou com você, faça 3 coisas agora: se inscreva no canal, ative as notificações, porque aqui a gente vai continuar construindo uma fé firme, mas humilde, com cura real e paz duradoura no dia a dia. E, por favor, encaminhe esta mensagem para um amigo ou familiar que precisa de uma palavra amiga. Às vezes o livramento de alguém começa com um simples "eu lembrei de você". Me diz nos comentários, qual foi o sinal mais sutil de arrogância espiritual que você reconheceu em si, e qual passo prático você vai dar hoje?